Olá, família Ruach, graça e paz. Eu sou o pastor Paulo Damasceno e você vai assistir agora uma live que eu fiz com o pastor Anselmo de Carvalho, presidente do Conselho de Pastores aqui de São José dos Campos e também pastor da Igreja Família Plena, onde nós falamos sobre criação de filhos, a difícil arte de criar filhos. Essa live foi feita simultaneamente no Instagram do Instituto Ruach e também no Facebook da TV Shalom. Por isso que você vai ver esse formato das telas uma em cima do outro, uma em cima da outra e do lado os comentários passando. Bom, eu queria te convidar para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botãozinho inscrever-se e ativar o sininho das notificações para você receber todos os nossos conteúdos, tá bom? Então fica aí, são princípios valiosíssimos, são ensinamentos preciosos sobre criação de filhos. O meu intuito é postar um conteúdo desse, assim mais extenso, mais profundo de ensinamento, seja uma live, um estudo bíblico, uma pregação, toda terça e sábado. Então toda terça e sábado eu vou me esforçar para colocar aqui um conteúdo mais denso, para trazer um ensinamento mais profundo para você. Então fica aí com a live com o pastor Anselmo de Carvalho, a difícil arte de criar filhos. Aí! E aí, pastorzão, tudo bem? Tudo bem, pastor. Obrigado por atender o nosso convite, viu? É uma honra, uma alegria estar contigo. A gente estava agora numa outra transmissão que nós estamos fazendo para nesse tempo agora, né, de quarentena, a gente tem que ser um pouquinho mais criativo, estar mais perto das pessoas. Foi um tempo muito bom e é uma alegria, pastor Paulo, estar junto contigo aí, tudo em paz. Vamos vencendo cada dia, né? Nesses períodos de transição a gente vai tendo que se atualizar, não é verdade, pastor? É isso aí, as coisas estão mudando, né? Um outro tempo e a gente tem que se atualizar, não pode ficar para trás, não. Até por isso que semana passada a gente não conseguiu fazer a transmissão, porque eu precisava fazer uma atualização no meu aplicativo. Então, eu ainda tô aprendendo, tem que aprender muito ainda, muito com relação a isso, mas os filhos vão ensinando a gente, né? Hoje em dia os filhos vão ensinando a gente. Falando em filhos, pastor, queria agradecer mais uma vez o pastor por ter aceitado esse convite para a gente falar sobre essa difícil arte de criar filhos. E antes a gente entrar a fundo nessa questão do tema dos filhos, semana passada nós tínhamos um outro tema que nós iríamos conversar, que era justamente como a gente não surtar nessa quarentena com a família. Eu, semana passada, li um artigo que aumentou em 40% o número de casos de violência doméstica. E acredito que as pessoas estão nervosas, estressadas por conta de tudo que a gente está vivendo, o medo da doença, né, do vírus, o medo da situação financeira. As pessoas estão à flor da pele e eu, como também trabalho no Ministério de Casais aqui na igreja, também tenho recebido algumas ligações, mensagens de casais com problemas, né, no relacionamento nesse período. Então, só dando uma pinceladinha, o que o pastor teria de conselho, de dica, para a gente não surtar com a família nesse período de quarentena, pastor? Olha, agora parece incrível, mas há poucos minutos atrás eu estava falando exatamente isso numa transmissão sobre o grande aumento da violência doméstica nesse período, né, de quarentena. Então é muito importante a gente estar orientando as pessoas com relação a isso. E eu estava falando exatamente do que a Bíblia Sagrada fala a respeito do casamento, lendo Marcos capítulo 10, a partir do verso de número 6, se não me falha a memória. Eu estava lendo, e do 6, 7, 8, 9, 10, nos ensinando qual é o projeto de Deus para a família. O grande problema nos dias de hoje é que as pessoas estão se esquecendo do projeto lindo que Deus criou.
E a palavra de Deus diz, olha, Deus criou homem e mulher. E aí a palavra de Deus continua, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Agora, se os dois se tornaram apenas uma só carne, não é para viver brigando, se degladiando, viver se ofendendo. Além da violência física, que aumentou muito por causa da quarentena, pastor, o que acontece? Tem também a famosa violência psicológica, que vai matando também o relacionamento. Quando o marido fala para a esposa, você não é ninguém, você não é nada, você não faz nada certo, você é burra, você é isso, você é aquilo. Quer dizer, ele se esquece que ele está ferindo a ele mesmo. Ele se esquece que ele está machucando a ele mesmo. Porque se os dois são uma só carne, ainda eu estava falando, onde ficou o juramento e as promessas que fizeram no dia do casamento? No dia do casamento, pastor, no dia do casamento, eu vou te amar. Com você eu moro até debaixo da ponte. Eu moro até debaixo da ponte. Eu amo você. Eu prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na dor, quando tem dinheiro, quando não tiver dinheiro. E é tanta promessa, E aí, hoje em dia, onde estão aquelas promessas que foi feita anos atrás? Ficaram no vento, se perderam no decorrer dos anos, né? Agora, em maio, eu completo 31 anos de casado. 31 anos de casado. Mais 5 anos de namoro e noivado. São 36 anos já convivendo com a minha esposa, com a pastora Selma. E é claro, é o que eu sempre falo, não existe, o casamento é perfeito. Existe a família perfeita, existem os princípios da palavra de Deus. É isso que nós temos que pautar. Então, hoje, para uma família não surtar, cair fora nem sonhar com esse negócio de violência doméstica, ela precisa voltar a restaurar o altar da sua casa. O problema, pastor, que eu vejo é que nos últimos anos, o altar da nossa casa, de muitos lares, de muitas famílias, faltou o óleo, faltou o azeite. O azeite acabou faz muito tempo. Só que as pessoas vão empurrando com a barriga, vão levando. E aí chega uma hora que, meu Deus, acabou o azeite. Não acabou agora. Faz tempo que acabou. Só que agora notou, e aí acaba surtando. Acaba ofendendo, acaba às vezes agredindo com palavras, ou às vezes até fisicamente. Então, para não surtar o casal, a família nos dias de hoje, precisa restaurar o altar da família em casa. Pastor, uma das coisas que eu tenho falado muito esses dias é que, não sei se o pastor concorda comigo, mas esse período de quarentena também veio para testar aquelas pessoas que baseavam a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus apenas a frequentar o culto. E às vezes não tinham uma rotina, um hábito de trazer um período de oração dentro da sua casa. E aí o que acontece? Como ela fica impedida de ir ao culto, ela fica impedida de ter aquele momento de relacionamento com Deus, às vezes ela não consegue estabelecer agora o hábito de orar em casa. E se a gente não ora, se a gente não ora, não busca Deus, a gente não consegue aliviar a carga, porque a oração alivia a carga. Esse é o problema. Esse é o problema. Vai acabando o azeite. Eu estou nervoso, eu percebo que eu estou com o nervo à flor da pele. O meu refúgio é correr para o quarto e chorar e orar e falar o que eu estou sentindo. E quando você levanta dali, você levanta diferente, outra pessoa. E aí, muitas pessoas, como não conseguem estabelecer esse hábito de oração na sua casa, ficam com os nervos à flor da pele e descontam na família. Não é isso, pastor? É que as pessoas não vão percebendo. Pastor, é o seguinte, veja bem,
Vamos tirar como exemplo da palavra de Deus uma história que todo mundo conhece, de um homem chamado Sansão. Sansão, ele nasceu com uma missão e ele nasceu com uma unção especial. Qual foi a unção que Deus deu para ele? Que era para vencer os inimigos de Deus. Era para destruir os inimigos de Deus. Então, Sansão nasce para cumprir um propósito de Deus. E Deus derrama sobre ele uma unção especial. E o que acontece? Ele não se apercebeu que à medida que ele foi fazendo coisas que desagradavam a Deus, a unção foi indo embora. A unção, ele foi desobedecendo a Deus, foi fazendo alianças que não eram de Deus. E uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado na vida são as pessoas que a gente faz aliança. Eu costumo dizer, pastor, que as nossas alianças determinam onde nós vamos chegar na vida. Se nós fizermos as alianças certas, nós vamos chegar longe. Mas se fizermos as alianças erradas, nós vamos ter muitos problemas. E aí Sansão acabou fazendo aliança errada, né? Porque se apaixonou pela mulher errada. Olha o que uma paixão pode fazer na vida de um homem. Olha que uma paixão. Ele, na primeira vez, Dalila não conseguiu revelar o segredo, mas daqui a pouquinho ele já estava deitado no colo de Dalila fazendo cafunézinho, vem cá, Sansão, ô Sansão, você é meu boizão, né, meu boizinho. E aí, querido, aí ela tirou o que ela precisava de Sansão, que era a revelação do segredo da força dele. Só que aí, quando vieram os inimigos do povo de Deus novamente na casa de Dalila e conseguiram prender e amarrar Sansão, ele falou, todas as outras vezes eu já escapei, eu vou usar a minha força. Eu acho um dos versículos para mim mais difíceis, olha, eu tenho isso grifado na minha Bíblia, é quando está escrito que ele já tinha perdido a unção e não sabia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não perdermos a unção, porque o dia que a gente perder a unção, acabou tudo. É forte, hein, pastor? É forte. Entendeu? E às vezes a gente corre esse risco, né, pastor, de entrar num ativismo, né, e a gente... Exatamente, pastor. Se envolver tanto com o trabalho, às vezes até o trabalho na igreja, né, se envolver tanto... Claro. Isso é importante o senhor falar. Eu, durante alguns anos do meu ministério, eu comecei o meu ministério muito cedo. Eu comecei o meu ministério aos 16 para 17 anos, eu já comecei a trabalhar na igreja a tempo integral, como obreiro auxiliar e tal. Então eu comecei muito cedo. E na nossa inexperiência, a gente acaba cometendo muitos erros. A gente dedicava 24 horas por dia à igreja, e aí daqui a pouco eu me casei com 20 anos de idade, a minha esposa tinha 19, então muito imaturo e muita coisa ainda, e a gente no começo acabou cometendo muitos erros, de, por exemplo, eu fazia 5 cultos na igreja por dia, era 8 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde, 6 da tarde, domingo eu fazia 7 cultos por dia, então a gente não tinha um tempo específico para a família, mas claro, os anos foram mostrando para a gente que isso não é certo, isso é errado. E já entrando um pouco no tema que o senhor pediu para a gente estar falando sobre isso hoje também, que é o problema com os filhos, né? Algum relacionamento com os filhos, não é isso? Sim. Por que muitas pessoas, inclusive pastores, perderam seus filhos estando na igreja? Por quê? Exatamente um dos maiores erros que os líderes cometeram foi cuidar mais da igreja do que do seu casamento, cuidar mais da igreja do que dos seus filhos. Ele se esqueceu que a primeira igreja dele é a sua casa, é a sua esposa, são seus filhos. Então, esse erro trouxe consequência para os pastores, para os líderes. Olha,
erros, sabe, que trouxe muita consequência. Muitos filhos de pastores se desviaram da igreja, muitos filhos de líderes se afastaram da casa do Senhor, por causa, mas meu pai é pastor, meu pai é um líder. E muitas vezes, outra coisa importante, que às vezes o pastor da igreja, ele deixava de apoiar um sonho, um projeto do filho na igreja, para apoiar o filho e o sonho de um projeto do filho do presbítero, do filho do diácono, do filho da diaconisa, né? Não posso colocar meu filho nisso, porque senão as pessoas vão falar, porque está fazendo isso, que é o filho do pastor. Gente, deixa eu passar uma experiência para você. O povo vai falar de qualquer jeito. Então, é melhor falar que o filho de pastor está envolvido em tudo quanto é coisa boa na igreja, do que falar que o filho do pastor está desviado. É verdade. E às vezes também acontece o contrário. Às vezes também parece que existe uma exigência dos líderes sobre os seus filhos, né? Uma exigência de que eles precisam ser o exemplo, que eles... Não, você não pode andar na igreja. Eu vejo às vezes pastores que têm essa visão com filhos pequenos. Não, você não pode, você tem que ficar igual uma estátua de cera sentado, porque você é meu filho. E às vezes com o filho dos outros tem aquela flexibilidade, é mais maleável, e às vezes tem uma exigência, um grau de exigência muito grande com os filhos. Eu, apesar de não ser filho de pastor, mas eu também fui criado desde pequeno na igreja. E na época que eu era adolescente, na igreja onde eu congregava, a gente, por exemplo, não podia jogar bola, porque jogar bola era ensinado que era pecado. Era pecado jogar futebol, hein? E às vezes eu lembro que eu era adolescente... E você jogava futebol, pastor? Jogava futebol? Isso eu jogava escondido. E jogava em qual posição do campo? Qual posição do campo? Você tem cara de ser goleiro. Goleiro, pelo tamanho. Goleiro não precisa correr. Boa. É isso aí. Mas tinha aquela imposição de que, né, a gente não podia fazer nada. E graças a Deus, eu sei que Deus tinha um projeto na minha vida, tinha um chamado na minha vida, mas muitos colegas que cresceram comigo na igreja, por causa dessa imposição de não podia muita coisa, você não podia assistir um filme, você não podia ter televisão na época, eles abandonavam a igreja por isso. Então, às vezes eu percebo também que existe essa exigência, às vezes, muito grande com os filhos, às vezes, né, de líderes, e às vezes essa maior flexibilidade com os outros jovens, os outros filhos. E aí tem muitos filhos que falam, não, eu não quero estar na igreja não, eu quero curtir o mundo. O senhor percebe isso também, pastor? É exatamente isso. E pegando gancho naquilo que o senhor estava falando, às vezes o pastor, além de ter muito mais paciência com o filho dos outros até ele pegava no colo. Não, criança é assim mesmo, criança tem que correr, mas chegava e dizia, você tem que parar de correr, menino, você não pode fazer isso, menino. E aquilo, o filho do presbítero pode, o filho do diácono pode. Poxa, eu não posso fazer nada. E olha, criar filho nos dias de hoje, na igreja, para servir a Deus, é só debaixo de muita oração, de muita graça de Deus, e obedecer o que a Bíblia fala. Hoje, pastor, eu vejo que um dos maiores erros que muitas pessoas cometem é o que está escrito na palavra de Deus. Ensina o teu filho. Os pais não querem investir, eu não digo perder tempo, investir tempo em ensinar os seus filhos. E olha, a melhor maneira de ensinar os filhos várias delas. Leva para a igreja, tem escola dominical, leva o filho, leva para o culto, o maior número de cultos que você puder. Tudo isso é muito bom, tudo isso é bom, nós temos que fazer. Mas o que mais vai marcar a vida dos nossos filhos são o nosso exemplo em casa. A maneira como nós tratamos a nossa esposa, a mãe dele, a maneira como a gente se comporta
quando não tem ninguém da igreja vendo o que a gente está fazendo, se realmente a gente adora a Deus em casa, se realmente a gente ora a Deus em casa. Então, nós precisamos, pastor, criar memoriais na vida dos nossos filhos. Por exemplo, se alguma coisa é importante para o meu filho, eu tenho condição de fazer aquilo lá, por que eu não vou fazer? Eu me lembro uma vez, o meu filho, eu tenho 2 filhos, tenho o Mateus, é o mais velho, e tenho o Lucas. O Mateus está com 29 anos e o Lucas com 26 anos hoje. E há muitos anos atrás, o Lucas falou assim, pai, nós estávamos perto de uma cidade de Campinas, onde ia ter uma coisa chamada arrancada de carro. Arrancada de carro, né? Você põe lá 2 carros que vão competir e é motor trocado, aqueles negócios todo de potência e barulhento. Eu falei, meu Deus do céu, mas o que eu vou fazer nesse negócio de arrancada do carro? Aquele negócio barulhento, o que eu vou fazer? Mas, peraí, é importante para o meu filho? Se é importante para ele, tem que ser importante para mim também. E eu fui na arrancada do carro com ele. Fui lá, coloquei as 2 mãos no ouvido quando os carros davam aquela largada. E ele falou, e é engraçado que ele gostava tanto. Aquele motor é V8, aquilo lá é assim, aquilo lá ele mexeu assim no motor e no seu... Eu não entendia nada, mas eu estava com ele. Então, pastor, um dos segredos hoje para as pessoas terem os filhos na presença de Deus é estar mais próximo dos filhos e fazer junto com eles coisas que são importantes para eles. Para nós não é importante estar lá na igreja, nosso filho está lá. Para ele pode ser importante ir ver um jogo de futebol. De repente, veja o time que seu filho torce. Por exemplo, eu torço para o São Paulo. Leva o seu filho, se é corintiano, vai lá no estádio do Corinthians, leva ele para assistir um jogo do Corinthians lá. Ah, mas eu não torço, não tem problema, vai lá com ele assistir um jogo. Não é pecado não, gente, você ir no estádio, assistir um jogo com seu filho, né? Fazer um passeio, isso não é pecado. Então, nós precisamos criar mecanismos para estarmos mais próximo de nossos filhos. E olha, sendo que o maior deles, pastor, na minha opinião, é seu exemplo. É o exemplo que eu trato, como eu trato a minha esposa, como eu sou aqui dentro da minha casa. Eu acho que esse é a maior mensagem que um pastor pode pregar, porque o que acontece? Na igreja, o pastor pode arrebentar. Aquela mensagem que você pregou, a igreja veio abaixo. Veio abaixo. Mas quando chegar em casa, muitas vezes seu filho olha para você e fala, pai, lá na igreja você arrebentou, mas aqui em casa não é nada disso, né? Não é muito desse jeito que o senhor falou lá na igreja. Então tudo aquilo que o pai pregou na igreja, ele desprega em casa. E isso é uma coisa que sempre me trouxe muita preocupação. Pastor, a gente está vivendo um tempo hoje que existe uma certa polêmica em relação a corrigir os filhos. Corrigir que eu falo no sentido de bater, né? Inclusive acho que tem uma lei chamada Lei da Palmada, que diz que não pode corrigir os filhos com uma palmada. E a gente sabe, na verdade, que a Bíblia fala, né, sobre a vara da correção em Provérbios. O que o pastor acha disso, pastor? Questão de corrigir os filhos. Eu acho que a vara tem que estar pronta de todo tempo. Porque é melhor, pastor, é melhor a gente corrigir os nossos filhos com uma varada com amor do que a polícia corrigir com cacetete na rua. A vara vai doer, mas vai trazer correção com amor. A polícia não vai ter amor quando pegar essa moçada na rua dentro do caminhão e levar, entendeu? Então, é isso que às vezes as pessoas precisam entender. É melhor os pais corrigirem em casa. Claro, eu não estou falando que você vai
matar o seu filho de tanto bater. Eu não estou falando que você vai espancar o seu filho. Não é isso. Mas, olha, o filho também que cresce sem correção, ele vai dar mais trabalho ainda no futuro. Tem que corrigir. Tem que corrigir. Pastor, eu acho que o grande segredo é a gente conseguir encontrar esse equilíbrio. Eu tenho 3 adolescentes. Parabéns. Qual a idade deles? Qual a idade? Eu tenho o mais velho que vai fazer 15. 15 anos. Uma menina que vai fazer 14. Uma menina que vai fazer 14. Já tá namorando ou não? É ruim, hein? É? Aí, ó. Jesus falou que a gente não vai passar pela grande tribulação. A gente vai arrebatar. E o outro tem quantos anos? O outro tem quantos anos? O outro tem 11. 11 vai fazer... anos. Ainda. Ainda é criança ainda. E eu acho que assim, para mim, o grande dilema é encontrar esse equilíbrio. Por quê? Vou dar um exemplo para o pastor. Eu fui pregar numa igreja e a minha esposa ela trabalha à noite, né? Ela trabalha no hospital. Trabalha no hospital, olha que parabéns, né, para sua esposa nesse momento aí que todo mundo está aí ficando em casa para se proteger. A sua esposa está se expondo lá no hospital. Que Deus guarde e abençoe. 2 hospitais, uau! Que Deus renove as forças dela. E aí eu fui pregar numa igreja num domingo, e aí eles falaram para mim assim: pai, a gente queria ficar na sede, né, que é a igreja onde eu congrego. E aí, não, a gente queria ficar lá por causa dos jovens lá da igreja, dos adolescentes e tal. Eu falei, tudo bem, eu vou deixar vocês lá, como era aqui perto, na Zona Sul, falei, vou deixar vocês lá na igreja, vou na igreja pregar, quando terminar o culto eu volto, pego vocês, porque eu sei que lá onde eu congrego termina um pouquinho mais tarde. Falei, passo lá de volta e pego vocês. Vocês me esperam e a gente vai para casa. Então tá bom. Quando eu fui preguei, quando eu voltei, que eu estava voltando para casa com os 3, e aí a menina, né, começou a dedurar os 2. Assim, pai, não dá para deixar eles 2 mais aqui não. Não dá para ficar sozinho aqui não, porque ficaram brigando e tal, e o mais novo queria ficar na sala dos adolescentes e tal, ficaram brigando, até que aí eu perguntei para os 2, né? Eu falei, mãe, o que aconteceu? Não, aí eles começaram a me contar. Não, porque eu falei para ele sair da salinha, que lá era dos adolescentes, ele não queria sair, eu fui lá e dei um soco nele. Aí eu falei, você deu um soco nele? Não, dei um soco nele. Aí o pequeno falou assim, não, mas eu também dei um soco nele. E aí eu fiquei pensando, né? Imagina os irmãos da igreja falando, não, os filhos do pastor se pegando de soco aqui, né? E aí, quando eu cheguei em casa, eu falei para os 2 assim, os 2 para o quarto. E aí, né, puxei a cinta, falei que vocês vão me escutar como eu vou falar agora. Os 2 pararam assim e ficaram, né, escutando. E aí eu fui, conversei. Ficaram em espírito de oração. Ficaram. E aí conversei, falei, vocês são irmãos, vocês precisam ser unidos, eu não quero mais ouvir vocês falar que deram soco no outro, eu não ensinei vocês a brigar, e falei, tá bom, pai, vocês vão fazer isso de novo? Não, nunca mais a gente vai fazer isso. Falei, bom, então para não ficar só nas minhas palavras... Deixa eu ler um versículo da palavra. É isso aí. Então, eu acho que o que acontece com muitos pais é que eles vão corrigir na explosão. E aí, é perigoso. Né? Aí, quando eles vão corrigir na explosão, é a hora que acontecem os excessos, que machucam. É verdade. E tem muitos pais que, se não corrigirem na explosão, não conseguem corrigir. Porque aí é como se o sangue esfriou, e aí ele fica com pena, e aí não fala nada, e deixa por isso mesmo. Então, eu acredito, né, o pastor tem muito mais experiência que eu,
que o grande dilema nosso é encontrar esse equilíbrio. É isso aí. Conseguir corrigir, se for preciso usar a vara da correção, usar, mas sempre explicando por que está corrigindo. Nunca fazendo a explosão para não machucar. É verdade, é isso daí, é ter esse discernimento e essa sabedoria, né? Criar filho nos dias de hoje é um grande desafio, mas nós temos que entender para quem nós estamos gerando filhos. A Bíblia fala que eles são herança do Senhor. Então nós temos que ser profeta para os nossos filhos, nós temos que ser amigos dos nossos filhos, liberar palavras de bênção sobre eles, que eles vão voar muito mais alto do que a gente, que eles vão chegar a degraus muito maiores do que nós, liberar essas palavras, mas acima de tudo ser um amigo, uma pessoa de confiança, em que os nossos filhos possam chegar na gente e falar, não, pai, eu confio na sua pessoa. Eu acho que isso que é o grande prêmio de um pai, é quando um filho confia o coração dele, confia os seus segredos, confia a sua vida para pedir conselho para o pai. Porque é muito melhor nossos filhos irem pedir conselho para a gente do que pedir conselho na rua, para os colegas, para as pessoas da faculdade ou da escola, que na grande maioria não vão ensinar coisas boas aos nossos filhos. E é onde muitos se perdem, né? Para que você está nessa ainda de obedecer pai e mãe? Você já é de maior, ou você já é grande, para com isso, quem manda na sua vida é você. E aí vai aquelas influências ruins. Então, realmente, tem que ter esse equilíbrio fundamental para a criação de filhos hoje em dia. Uma coisa que uma vez, professor, eu estava com a minha família no shopping e eu vi uma cena que marcou muito a minha vida. Uma mãe estava vindo com um menino, assim, um menino de uns 8 para 9 anos, de mão dada, e o menino estava com um saco de salgadinho assim na mão. E na hora que ela veio, né, puxando ele pelo braço e ele com o salgadinho na outra mão, de repente o saco do salgadinho rasgou e virou no chão do shopping assim. E aí todo mundo parou e o menino começou a chorar. Só que ele começou a chorar assim: desculpa mãe, foi sem querer, mãe, desculpa. Aí a mãe virou para ele e falou assim: filho, foi um acidente. Daqui a pouco vem alguém aqui e limpa. Na hora, pastor, aquela frase, porque assim, foi na minha frente, aquela frase veio assim, para mim, que me marcou. Acidentes não se corrigem. Aquela frase veio assim, acidente, porque uma coisa que eu percebo é que às vezes tem muitos pais que, tipo assim, que filho nunca derrubou um copo de refrigerante no sofá, por exemplo? Que filho nunca virou um prato de comida? Né? Que filho nunca quebrou uma coisa em casa? E às vezes tem pais que explodem por causa de acidentes. Acidentes que acontecem, né? E que os pais, às vezes por estarem, como a gente falou no começo da live, com os nervos à flor da pele, por causa de tudo isso que está acontecendo, eles acabam descontando nos filhos por causa de um acidente. E agora, não sei se o pastor concorda comigo. Eu acho que criança, é normal criança correr, andar. Uma vez eu estava pregando e tinha uma menininha de uns 5 anos. Ela estava andando na igreja assim, ela passava na frente do altar, aí ia lá para o fundo, aí passava no último banco, aí voltava para frente andando. E eu estou pregando e comecei a me incomodar com aquela criança. E a criança ia para frente, voltava, ia para frente, era claro o nome da criança, ainda lembro. Aí, de repente, quando a menina passou assim, andando assim na frente do púlpito, tinha uma jovem sentada assim na frente, segurou ela na mão, assim, segurou ela no braço. E falou assim, eu estava pregando e eu vi. Ela falou assim, por que você está andando na igreja? Ela falou, porque eu não posso correr. E ela foi muito sincera, né? Já que ela não podia correr, pelo menos ela estava andando em toda a igreja.
Ela foi bem sincera. Então, assim, eu vejo que, pô, gostei dessa daí. É normal da criança, né? Às vezes a gente se estressa por causa de criança que corre, que é arteira. Agora, eu acho que o que a gente não pode tolerar é malcriação, é isso daí. Desrespeito. É isso aí. Né? A gente vê a criançada hoje, às vezes, pequena ainda, bebê, batendo no rosto da mãe. A mãe acha, não, menino, não faz isso e tal, mas não corrige. Alguns acham até bonito, né? Só que você deu o rosto para bater uma vez, você tem que tomar muito cuidado, porque aquela mão vai crescer. Né? Aquela mão vai crescer. É verdade. Acho que quando o filho ele toma coragem de enfrentar o pai ou a mãe cara a cara, de se colocar na altura e responder de frente, eu acho que aí chegou uma situação crítica que aí os pais precisam tomar uma atitude, né? Aí é o pico, né? O pico do problema. Precisa de ajuda, né? Uma das coisas importantes que a gente tem que entender, se a pessoa não sabe o que fazer, peça ajuda. Peça ajuda, não tenha vergonha de procurar um amigo, de procurar um psicólogo. Dias atrás, eu recebi um pastor de uma outra cidade que veio falar comigo, tomar um café comigo e falar, pastor, eu estou tendo dificuldade para poder... com meu filho. O filho era líder de mocidade da igreja, músico da igreja e tal. E aí estava tendo muita dificuldade no relacionamento dos dois. Partindo realmente para a ignorância, para a briga. Então, é importante a gente... ninguém é perfeito. Mas se a pessoa tem alguma deficiência nessa área, peça ajuda. Peça ajuda de um psicólogo. Tem muitas pessoas, pastor, da igreja, que eu falo, olha, aqui termina o meu atendimento. Eu vou continuar orando por você, eu vou continuar clamando a Deus por você, mas você precisa de um atendimento especial, de um psicólogo, você precisa de alguém mais especialista nessa área para orientar você, porque nós não dominamos todos os assuntos. Nós não somos os donos da verdade. E quando a gente precisa de ajuda, a gente precisa pedir ajuda. E às vezes a pessoa não pede com vergonha de expor a sua vida. Não, eu vou me expor. Nossa, Deus do céu, que vergonha. Imagine as pessoas souberem que eu tenho um problema desse com o filho. Imagine as pessoas souberem disso, daquilo outro. Quer dizer, então é um problema grave isso daí, que as pessoas não podem ter medo de pedir ajuda. Precisou, peça ajuda. Pastor, essa live aqui, depois eu vou fazer o download dela e vou poder compartilhar ela no YouTube, no Facebook, em outras redes, para que mais pessoas possam assistir. O senhor hoje tem um filho que é pastor, né, que é o Mateus, com 29 anos. E o Lucas com 26 anos. O Lucas é baterista da igreja, ele faz parte do Ministério de Louvor e é uma bênção também, um garoto muito abençoado. Graças a Deus, com relação aos meus dois filhos, é muito abençoado. Encontrei o senhor no correio de segurança, né? É isso aí mesmo. E aí, pastor, o que o pastor me daria para mim como conselho, que sou pai de filhos adolescentes que estão numa fase formando opiniões, formando conceitos, que estão nessa fase de descoberta da sua sexualidade, descoberta do mundo, descoberta do que eles querem para a vida deles. O que o pastor me daria de conselho e daria de conselho para as pessoas que estão assistindo a gente? Pastor, número 1, o senhor precisa ser um homem de Deus para a vida dos seus filhos. Se os seus filhos verem na sua vida que há uma unção de Deus especial, eles vão te respeitar,
e te olhar de uma maneira diferente. Os seus filhos precisam ser o seu maior testemunho de que o Senhor é um homem de Deus. Por quê? Porque os seus filhos vão te ver fora da igreja. Os seus filhos vão te ver em casa na hora do almoço. Os seus filhos vão te ver em casa na hora do café da manhã. Os seus filhos vão ver a maneira como o senhor trata a sua esposa. Então, primeira coisa, o senhor precisa ser um homem de Deus para os seus filhos. Eles precisam enxergar que há na sua vida uma unção de Deus. Segundo, eles precisam confiar no Senhor como um amigo. Eles precisam te pedir conselhos. Pai, olha, eu estou pensando nisso aqui. Qual é a sua opinião? O que o senhor acha? O que o senhor me orienta? Como é que eu resolvo isso? Como é que eu posso... Então, os seus filhos precisam confiar na sua pessoa. Primeiro, eles precisam ver que o senhor é um homem de Deus. Segundo, eles precisam ver que o senhor é um homem confiável. Um homem confiável. E que realmente é o amigo deles, que eles podem abrir o coração e conversar sobre todos os assuntos que eles precisam conversar. Isso é fundamental. E olha, pastor, não menos importante, senão talvez das coisas mais importantes, nossos filhos precisam estar debaixo do nosso joelho. Porque tem coisas que a gente pode orientar, tem coisa que a gente pode falar, mas só Deus vai estar com os nossos filhos 24 horas por dia. Né? A gente pode orientar, a gente pode dar o caminho certo para eles seguirem, mas vai ter um momento que eles estarão sozinhos para decidir o rumo da vida deles. E nesse momento, amigo, é só muita oração, intercessão, liberação de palavras de bênção sobre a vida dos nossos filhos que vão influenciar a vida deles. Eu creio que esses 3 requisitos, fora tantos outros que eu poderia citar, mas eu acho que esses são os principais. Seus filhos precisam ver uma unção de Deus especial na sua vida, eles precisam ver que o senhor realmente é amigo deles e não inimigo, né? O senhor não está ali somente para corrigi-los, mas está para abraçá-los e para amá-los, né? E para corrigir também quando for necessário, e está debaixo do nosso joelho, porque tem coisa que só Deus vai cumprir.